Fala, cambada de viseira arranhada, beleza? Estamos aqui com o grande lançamento da Honda no segmento de scooters, a Forza 350, e eu vou trazer o especialista da Honda aqui para a gente trazer 10 fatos sobre esse grande lançamento que acaba de chegar no mercado nacional. Então, sem enrolação, bora assistir a seguir. Estou aqui então com o Alfredo Guedes. Fala, Alfredão, beleza? Você. Como tá? Beleza. Estamos aqui então com o grande lançamento e o nosso primeiro fato, a gente já vai começar falando de uma comodidade muito interessante, que é o para-brisa da Forza 350. Fala um pouquinho pra gente como ele funciona na prática. Eu já posso dar um spoiler para vocês que eu usei, andei um pouco com ela e é algo muito interessante e uma funcionalidade muito prática, né? Bom, é claro, além de compor o design da parte frontal, né, ele tem uma grande área de proteção, ele também tem um ajuste eletrônico. Então, com esse botãozinho que você tem aqui no punho esquerdo, você facilmente consegue subir e descer ele. Aqui na posição mais alta, ele fica 18 centímetros mais alto em relação à posição mais baixa. Mais baixa. A mais baixa deixa ele mais esportivo. Exato. E aí a mais alta a gente tem um conforto para pegar a estrada, digamos assim, né? Exatamente, ou seja, você tem uma condução urbana, né, estilosa, com ele mais baixo, e andando você consegue fazer esse ajuste na posição que você achar melhor para te dar proteção aerodinâmica, principalmente em velocidades mais altas na estrada. Na estrada, né? Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal on-board mostrando na prática e falando dessa funcionalidade. Então, para minha altura aqui 1,80 m, ele tira completamente o vento do peito, ele dá um bom conforto aerodinâmico quando a gente quer deixar ela mais invocadinha, dar uma brincadinha quando a gente baixa, e aí a gente tem a pegada mais esportiva dela. E já o nosso segundo item, Alfredo, a gente já está falando um pouco de comodidade, falamos um pouquinho da parte da frente, agora a gente vai falar um pouquinho da parte de trás e de baixo. Esse espaço embaixo do banco aqui é um espaço amplo, cabem 2 capacetes fechados, é isso, integral? Fala um pouquinho pra gente desse... Dois capacetes fechados, mais capa de chuva, luva, documento... Bastante coisa. Vou mostrar em close para vocês aí, mas a gente tá abrindo aqui e realmente é um vão inteiro aberto, né? Sim, sim. Isso tudo graças ao chassi dele, ele é um monobloco, mas o formato da nossa Forza é diferente, por exemplo, de uma SH300, que tem o flat floor, né, que é o piso plano. Aqui nós temos o tunnel type. Então o tanque de combustível vem aqui no meio das pernas, vai vir para frente e libera espaço, enquanto no SH, por exemplo, o tanque fica aqui atrás. Fica atrás. Né? Favorece também aro 15 na frente, aro 14 atrás, favorece você ter um espaço maior. E aqui por dentro também, o que permite o capacete fechado é essa moldagem que foi feita na parte interna aqui debaixo do assento. O assento que também é bem confortável, tem 2 níveis, e aqui dentro a gente consegue ver que tem até umas divisórias para a gente organizar caso leve só um capacete dentro, alguma coisa. Você tem essa divisória, né, que pode criar os nichos, né? Você pode encaixar ela aqui na parte de trás, liberar o espaço da frente, ou então encaixar na frente e liberar o espaço de trás. Então, onde for mais prático, você pode encaixar aqui esse nicho. É mais um adicional. São quantos litros? 48 litros. 48 litros. Então tem espaço de sobra aí. Como a gente brincou aqui nos bastidores, com a PCX ali a gente faz a compra da semana. Exato. Se quiser dá para fazer a compra do mês. A compra do mês dá para carregar tudo aqui dentro. Exato. E o nosso terceiro fato, a gente vai falar aí do coração dela, né? Esse motor de 330 cilindradas com a tecnologia ESP Plus, né? Temos um adicional que é repleto de informação. O Alfredo já passou a apresentação técnica pra gente. Aqui ele vai dar uma lapidada só por cima e eu vou jogar a explicação que ele passou pra gente do que muda do motor, da entrada de ar, da saída de ar, enfim, um conjunto. Mas fala um pouquinho pra gente de potência, torque e uma resumida uma pincelada mais rápida desse tema que é o motor dela. Bom, esse motor ele foi recentemente atualizado, ele é derivado do motor da Forza 300, que era o mesmo que equipava a nossa SH300. Né? Para atender Euro 5, e aqui no Brasil Pro Moto 5, ele obviamente ganhou uma cilindrada maior, né? Foi para 330 centímetros cúbicos, mas o objetivo não foi só aumentar o tamanho dele, o objetivo foi fazer esse aumento de tamanho com maior performance, manter a economia do 300 e até reduzir a emissão de gases poluentes, né, para atender tanto o Euro 5 como o Pro Moto 5. Então por isso que ele tem esse mais. Então o ESP, né, Enhanced Smart Power, você já vê na PCX, na ADV, e agora nesse aqui você tem um maisinho. Esse Plus é justamente um trabalho que foi feito internamente no motor para redução de peso, atrito e também vibração. Lógico,
se traduzindo também em performance, com conforto e economia de combustível. Na prática, quando a gente anda, a gente sente que é um motor suave, que responde bem, a gente enrola o cabo na saída, ela já puxa, a gente dá aquele punch, como tu falou, dá um soquinho, dá um susto, ele vai, depois ele desenvolve bem, pega alta velocidade para pegar a estrada. Eu vou passar aí para vocês a explicação técnica que o Alfredo fez pra gente, para vocês entenderem em detalhes e ver o motor por dentro, em funcionamento ali, como ele mostrou pra gente. Dá uma olhadinha aí. Ainda faz parte do ESP+, um jato de óleo na parte interna do pistão. Aqui isso está relacionado à diminuição de temperatura, ou seja, a estabilização da temperatura do pistão. Então, quanto menos você tem altas temperaturas, melhor para você ter em termos de rendimento. Falando em rendimento, tanto aqui na captação de ar, um grande volume, vocês podem ver que tem uma caixa que capta o ar com um grande volume, e também não só esse grande volume de ar captado, mas também o caminho que esse ar faz até se juntar com o combustível aqui dentro da câmara de combustão, ele recebe um duplo turbilhonamento. Esse duplo turbilhonamento ele ajuda a melhorar a mistura ar-combustível e ter um melhor rendimento na hora da combustão. Isso não só na admissão, mas também para o escape, na exaustão. Então, do 300 para o 350, nós tivemos uma alteração que torna a saída dos gases de escape mais fácil, mais rápido. E aqui, no abafador, nós temos um caminho que deixa o motor sempre cheio mesmo em giros mais baixos. Então, a contrapressão que você tem dentro desse abafador mantém o motor cheio mesmo em giros mais baixos. Quando você tem muito livre isso aqui, você só vai ter performance em alta, né? Quando você tem um giro muito alto. Mas aqui, com esse sistema de abafador, ele mantém também o torque e a performance em giros mais baixos. E o nosso fato 4, a gente falou do motor, a gente vai tocar no assunto do consumo. A gente quer saber o quanto essa moto aqui faz. Fala aí pra gente, Alfredo. Pelo menos a gente tem um número próximo, a gente tem alguma informação? Bom, conforme a gente mencionou no item 3, o motor é um derivado, né, da 300, só que ele ganhou melhorias para não só aumentar a performance, mas para manter o consumo. A gente ainda não tem os números da Mauá, ela acabou de chegar, né? A Mauá primeira mão, né? Exclusivo esse vídeo aqui, inclusive. A gente vai mandar ela para a Mauá, lá eles fazem os testes, porque a Honda não divulga os testes internos, mas a gente acredita aqui, pela média, pelo que a gente já viu rodando, e até o que é divulgado lá fora, que na casa dos 30, entre um uso urbano e estradeiro, ela deve fazer sim. Aproximadamente. Inclusive a gente andou, eu senti, no painel a gente conseguia acompanhar o consumo, então dependendo da tocada, consegui bater 32 km por litro, andando 60, 50, né, num percurso mais tranquilo, digamos assim. Aí quando a gente dá uma enrolada de cabo, ela desce mesmo um pouco, mas ficou ali entre 27, 28,5, por aí. Nosso percurso foi um pouco curto, como o próprio Alfredo falou, é primeira mão que a moto está aqui, então depois, posteriormente, a gente acaba conseguindo pegar uma oportunidade de andar mais e fazer essa autonomia. E agora vamos seguir para o próximo fato. E no nosso fato 5, a gente já falou de potência, motor, consumo, agora a gente vai falar de um item que é mais voltado à segurança, digamos assim, né? Que é o controle de tração. Ele trabalha analisando as informações da roda traseira, roda dianteira, ele pode ser ativado e desativado. Explica um pouquinho essa funcionalidade para a Forza 350. Bom, o controle de tração na Forza, ele vai usar basicamente os sensores que já existem para o ABS, que são os sensores de velocidade da roda dianteira e da roda traseira. Então ele está sempre comparando essas duas velocidades. E no caso do distracionamento, quando você tem o aumento da velocidade da roda traseira em relação à dianteira, o que ele faz? Ele avisa o módulo que controla o sistema de injeção eletrônica e ele entra no mapa que corta a injeção. Então, cortando a injeção, o giro cai, a velocidade da roda diminui e assim que ela equaliza com a velocidade da roda dianteira, aí ele libera para voltar ao mapa original. Voltar a andar. Então, basicamente, é um item de segurança para a gente pegar um dia de chuva, uma pista molhada, ou se o cara quiser encarar uma estrada de chão batido, a gente também tem uma outra funcionalidade, uma outra possibilidade, né, dentro desse controle de tração. Né? Se você for andar num lugar que tem cascalho, um piso mais solto, o controle de tração pode tirar um pouco da força do motor para você pegar um terreno mais... Uma subidinha, uma subida, descida, né,
Então você pode desligar esse controle de tração. Basta acionar esse botão aqui na parte da frente do punho esquerdo, ficar segurando ele até aparecer a luz no painel indicando o corte do controle de tração. E para ativar a mesma coisa, você segura e aí ele volta avisando que está acionado. É tão simples quanto subir o para-brisa, desligar e ligar o controle de tração, um botão simples, não precisa entrar em menu, 2, 3 cliques, segurou, ele já habilita e desabilita. Exato. Né? Bem interessante. Até aproveitei para dar uma brincadinha e sentir esse controle de tração no vídeo que a gente tem aqui on-board. Assista esse vídeo porque vale a pena as primeiras impressões e funciona muito bem. Conseguiu sentir o controle de tração trabalhando e também depois a gente tirando o controle para a gente ver se ela dava uma soltadinha na estrada de chão batido e solta mesmo. Não é um scooter voltado para isso, né? Mas a gente sabe que vai precisar em algum momento pegar um percurso que vai ter uma estradinha de chão batido, algum lugar assim para chegar. E essa funcionalidade realmente é bem interessante para esse caso de subida de um piso mais solto. Né? Sim. E no nosso fato 6, a gente vai falar sobre um item também que é muito interessante e é muito relevante também quando a gente fala de scooter, né? Que são as rodas. Nesse caso que a gente tem um pneu mais largo, maior, a gente tem uma configuração bem interessante, né? Fala pra gente um pouquinho do tamanho, as medidas e como é isso, qual é a diferença isso na prática, para que serve, né, essa configuração que está aqui na Forza. Para um padrão de scooter, a roda dianteira ela é grande, né, aro 15, na traseira 14, até para favorecer o espaço debaixo do assento, mas ela tem a vantagem de ter pneus largos. Na dianteira a largura dele é 120, com perfil 70, na traseira é 140. Já é como largura de um pneu de uma Moto Street, né? Também perfil 70 e esse pneu é um pneu Pirelli feito especialmente para scooter com duplo composto. Legal. O composto que vai na parte dos ombros, né, ele é mais macio, que dá mais aderência quando você está com ela inclinada. E o composto que vai na banda de rodagem, ele é mais resistente ao desgaste, né? Então ele dá mais durabilidade para o pneu. Mais durabilidade. Então tem um combinado aí nesse pneu para deixar fazer uma curvinha legal e quando vai ficar andando naquele percurso vários quilômetros evita de ficar quadrado, né? Tem mais resistência. E no nosso fato 7 a gente vai falar da ergonomia dela. Então a gente sabe que tem um conjunto de suspensão bem interessante, temos um posicionamento em cima dela também bem interessante, um entre-eixos um pouquinho mais largo, uma posição de caster interessante para a gente fazer uma troca de direção. Fala um pouquinho desse conjunto de suspensões e posicionamento em cima dela. Bom, você já andou nela, viu? Bastante confortável, né? Não só pelo amplo assento que ela tem, mas também em termos da geometria, né? Tanto do ângulo de caster, o entre-eixos, que favorecem tanto o urbano, então com o ângulo de caster um pouquinho mais fechado, ela tem o mesmo ângulo de caster da PCX, são 26 graus, 30 minutos, mas ela tem um entre-eixos mais longo. Então esse entre-eixos mais longo dá estabilidade direcional em linha reta, que é para uso estradeiro, e o caster mais fechado dá agilidade para o uso urbano, né, do dia a dia. E forma também esse conjunto as suspensões. Então na dianteira a gente tem a suspensão telescópica com 10 centímetros de curso e na traseira um curso até maior, 115 milímetros, né, de curso, e além dela ser ajustável. Então você consegue regular a pré-carga da mola em 5 níveis. Então tudo isso torna o conjunto aí bastante agradável para você conduzir. E a gente percebe na posição de pilotagem, né, que a gente conseguiu andar um pouquinho com ela para sentir, consegue sentir que ela é bem mais dinâmica para fazer troca de direção e quando a gente quer acelerar, ela entrega bem, ela responde bem e mantém a gente numa posição confortável. O assento também é bem grande, então é um conjunto aí de fatores nessa ergonomia. A posição do pé que pode ficar no assoalho, pode ficar um pouquinho mais avançado, acaba dando esse dinamismo. A gente vê que ela tem esse porte todo olhando de fora, mas em cima dela ela parece uma motinho super tranquila de levar no trânsito, né? E no nosso fato 8, a gente não poderia deixar de falar desse painel que mistura um pouco do analógico com o digital, tem uma combinação interessante e também é super fácil de acessar as informações e alterar as informações com 2 botões no console, né? Fala um pouquinho pra gente aí desse painel. Bom, você viu que a proposta dela é uma scooter com um acabamento refinado, né? Ela tem, digamos que um acabamento que remete a um veículo mais sofisticado. E o painel faz essa mesma leitura, misturando os mostradores analógicos com a parte moderna, onde eu tenho o digital, né, na parte central com os computadores. E como você bem mencionou, né, nos analógicos a gente tem velocímetro, contagiro, e no digital
facilmente a gente consegue acessar as informações com 2 botões aqui no punho esquerdo. Então o InfoA é o computador central. Nesse computador central eu tenho os dados de trip e o que é relativo a cada um dos trips, trip A e trip B, em termos de consumo, em termos de quilometragem, até em termos de tempo de percurso. Tempo de percurso, achei bem legal isso. Eu estava andando e percebi essa função. E aqui no InfoB, no botão de baixo, você tem a informação do computador de baixo. Nesse computador de baixo você tem a média de consumo, autonomia, o que é o range, né? Você consegue facilmente aqui acessar a essas informações. E aqui embaixo, nesse painelzinho digamos, de indicadores de LED, a gente tem indicação luz alta, luz baixa, o tradicional, injeção eletrônica, mas ele também tem os itens interessantes. Tanto quando o controle de tração está ativado, quando você desativa o controle de tração. Quando ele é utilizado sem saber, né? A gente Exato. passa por algum lugar que escorregou, ele Ele pisca avisando, pisca, ó, tô ele atuando aqui, avisa. tô trabalhando. E ele avisa também o momento da troca de óleo, Ah, legal. a cada 6.000 km, que é o intervalo para troca de óleo, e também avisa na manutenção a necessidade da revisão. Da revisão. Exato. Acende uma luzinha lá avisando, ó, hora da revisão, hora da Ele troca de aparece service, né? Legal. Então, hora de revisão. Legal. óleo. Painelzão completo. Completo. E no nosso fato 9, então, vamos falar aí das cores ou da cor disponível aqui no Brasil. É essa aqui mesmo. Essa aqui mesmo, né? Um modelo importado, né? Vai ser comercializado na nossa rede Dream nessa cor cinza metálica. Na verdade é uma combinação, né? A predominante é o cinza metálico, mas ele tem alguns toques mais foscos, alguns toques mais prateados. Enfim, é uma combinação onde o predominante é o cinza Tem um metálico. conjunto, inclusive a gente até nem tocou nesse assunto, que é o design dela, né? De uma forma geral, ela tem uma pegada mais esportiva, ela tem uma pegada urbana, né? Uma proposta urbana, mas uma pegada angulada, agressiva. A gente tem umas entradas aqui na lateral, a gente consegue ver que tem um trabalhado aqui na lateral. O acabamento dela, de uma forma em geral, é um acabamento de alto padrão, né? Sim, por isso que a gente até colocou que ela é de uma qualidade premium, né? É uma scooter de qualidade premium. E a gente vê pela pintura e até mesmo pelos acabamentos aqui no assento, ó, toda costura. Com duas cores também. Com uma combinação de tecidos aqui, com cores que combinam com o próprio cinza metálico, né? Que é a cor predominante dela. E ela tem aí esse quê entre esportivo, clássico, moderno. Uma combinação, Uma mix, combinação, né? exatamente. Bom, e aí a gente já vai entrar no nosso fato 10, que é o preço. Alfredão, manda pra gente aí o preço, quando ela vai estar disponível no mercado. É só nas concessionárias Dream que a pessoa vai encontrar mesmo, então manda esse pacote aí pra gente. Justamente por ela ser importada, né? Nós estamos trazendo um lote pequeno inicialmente, né? E aí a gente tem toda uma tarifação de imposto, e ela fica aqui no Brasil em 47 redondo, preço base Distrito Federal. Distrito Federal. E ela vai ser comercializada na toda a nossa rede Dream, por ser justamente importada. Certo. Então são mais 70 pontos de venda espalhados pelo Brasil da nossa rede Dream que vão ter a Forza 350. 350. E a data disponível de mercado já está disponível? Já está Esse vídeo vai chegando. ser publicado aí pós-embarque? Já está chegando. Embargo, aliás. Ela já está em Manaus. Tá. Essa daqui está aqui no evento porque a gente trouxe ela Pra exibição. aéreo, né? Tiveram que dar um pulo, então vai conseguir trazer até... Normalmente elas para as concessionárias são distribuídas de forma terrestre, mas até meados de agosto ela já começa a chegar. Até final de agosto a rede já está abastecida. Já está abastecida. Então, Forza 350 em primeira mão. Não esqueça de assistir o nosso vídeo on-board em cima da moto, passando as primeiras impressões aí num percurso um pouquinho curto, mas já deu para sentir bem legal tudo que ela desempenha. Alfredão, quero te agradecer mais uma vez por estar aqui no canal. Obrigado. E por trazer todas as informações. Não esquece de assistir então o vídeo on-board da Forza 350 e também de se inscrever aqui no canal Motorrede e deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que achou desse modelo que acaba de chegar no mercado aí para dar uma agitada. Então era isso, galera. Valeu!